Oi, gente, como vocês estão? Hoje eu vou fazer um vídeo que eu adoro, na verdade. E esse eu vou gostar mais ainda, porque eu vou juntar duas coisas que eu adoro. Primeiro é abrir compras, comprar, né? Na verdade, eu acho que eu gosto mais da sensação de abrir a caixa do que de comprar mesmo. E o segundo, para quem gostar, só quem gosta muito, não, peraí, só quem gostava muito de brincar de boneca é que sabe o quanto é prazeroso comprar coisas de neném. Então eu vou juntar coisas fofinhas, as coisas bonitinhas de criança, com é, a sensação de poder abrir uma caixa. Mas antes de começar, eu vou falar uma coisa séria. Nossa, é difícil falar coisa séria, né? Mas é sério. É, muitas pessoas, eu acho que muitas pessoas não perceberam, mas nós estamos prestes a. Deixa eu me encostar aqui pra falar. Não reparem que minha barriga tá muito grande. Nós estamos prestes a passar por uma fase é, econômica muito difícil, sabe? Uma fase financeiramente muito difícil. E isso vai refletir em todo mundo, mas principalmente as pessoas que são mais pobres. E do jeito que anda as coisas, eu imagino que daqui a algum tempo não vai mais existir esse negócio de classe média baixa, essas coisas assim vão ser ou extremamente pobres, pobres mesmo, ou pessoas que têm dinheiro. Não vai ter mais meio termo. E eu sei que vai ter muita gente que vai falar assim, não, mas nós estamos passando, mas tá tudo bem, porque o arroz tá barato, as coisas abaixaram, mas é porque vocês não estão enxergando realmente tudo. É porque às vezes a gente vai no mercado, claro, a pessoa que compra uma cesta básica simples, arroz, feijão, macarrão, fubá, às vezes ela tá percebendo menos essa mudança. Só que ninguém vive disso. Mesmo por mais pobre que uma família seja, ela não vai viver apenas disso. Ela vai precisar de um desodorante. Claro que as pessoas que são muito pobres, assim, de extrema pobreza, isso realmente é um luxo, mas para as pessoas apenas pobres, elas usam desodorante, elas usam creme dental, elas usam shampoo no cabelo. E fora isso, um caderno que você dá para o seu filho, a conta de água, a conta de luz, cada vez aumentando mais, tudo isso está muito claro, gente, muito claro de que nós estamos prestes a sofrer problema sério financeiramente. E, e é que hoje em dia, nós que somos pobres, nós temos a ilusão de ter dinheiro. Por quê? Porque quem é mais ou menos dos anos 90, eu sou de 92, 90, sabe que aquela época era uma época tão difícil, sabe? Os anos 90 todinho, sabe? Era uma coisa tão difícil que hoje a gente se acha rico. Porque realmente era muito difícil naquela época. E hoje em dia a gente meio que está se iludindo nossos filhos que a gente tem dinheiro. Por quê? Porque nós temos cartão de crédito. E aí, antigamente era assim, você precisava de um tênis, você não tinha dinheiro para comprar um tênis, não tinha esse negócio de comprar em cartão. Você tinha que esperar você ter e juntar o dinheiro. Então, o que a gente fazia? A gente pedia para os primos mais velhos para ver se o número ali era parecido. Às vezes não tinha nada a ver o número e a gente usava o tênis deles. E aí, hoje em dia, nossos filhos é assim: mãe, eu quero um doce. A gente compra um doce. Eu quero tal coisa, eu preciso de tal coisa na escola, eu preciso disso. A gente não precisa fazer eles esperar. A gente se aperta, passa o cartão e dá um jeito. Só que, do jeito que andam as coisas, as pessoas estão cada vez mais endividadas, cada vez que não vai ter mais acesso a cartão de crédito, porque vai estar todo mundo devendo. Então, vai ser um choque muito grande quando isso acontecer. Realmente vai ser um choque muito grande. Por quê? Porque eu tô falando, assim, das pessoas ainda com a base igual eu, é claro, com pessoas que não sentiram tanto, mas pra gente, que veio dos anos 90, naquela época que você não ganhava roupa, que você não tinha esse negócio de festa, não tinha esse negócio de comer doce, era uma vez no mês que eu não recebia, ia no mercado, e mesmo assim era aqueles docinhos ruins. Não tinha esse negócio de chocolate, não tinha esse negócio, não tinha nada disso. Roupa era uma vez no ano, e quem podia dar.
brinquedo era passado. Não existia esse negócio de sair para comprar brinquedo. Eram raras as pessoas que tinham acesso a isso. Então, para a gente que veio dessa dificuldade financeira e veio para essa de hoje em dia, nossa, a gente é muito rico. É difícil dizer que não é. Porque eu quero alguma coisa, eu vou e compro. E por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos nos adaptar e diminuir o nosso padrão de vida antes que isso aconteça, assim. Antes que a coisa fique feia. Porque se não acontecer isso, a gente vai ter uma geração de pessoas depressivas. Os pais vão estar depressivos porque podiam dar uma vida para um filho e de repente não pode mais. Os filhos não são acostumados a receber não. Porque tudo que eles pedem a gente dá. E vai ser uma geração de gente problemática, de pessoas que vão estar doentes, que vão estar desesperadas. Vai ser bem complicado. Pode ser que isso não aconteça e que às vezes as coisas fluem melhor? Pode ser. Mas não é melhor a gente se surpreender positivamente do que de uma certa forma negativamente? Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas coisas do que eu comprei no enxoval, muitas coisas que eu comprei, entendam, eu sou uma pessoa de mais de 30 anos. Eu já tenho minha vida, eu já sou casada há 13 anos, eu já tenho a minha vida meio que estabilizada. Mas você, que vai ter seu primeiro filho, que às vezes tem 20 e poucos anos, que está começando a vida agora, é porque a gente se compara muito. Então, o que acontece? Como a gente tem acesso à internet, muito que a gente vê das pessoas tendo, a gente quer ter também, porque parece que é importante, que é necessário, sabe? É como se eu não tivesse, a gente, mas todo mundo tem. Então, eu quero que vocês entendam que. Então, o que, que eu. Então, onde que eu parei de ouvir? Então, eu e meu marido, nós somos casados há muitos anos. Nós já temos um filho de 16. A gente trabalha não é pouco tempo, a gente trabalha muito tempo. É muito tempo trabalhando, é muito tempo para conquistar tudo que a gente tem. A nossa vida meio que já é estabilizada financeiramente. É claro, tem épocas que a gente passa por dificuldades, mas normalmente a gente tem uma vida equilibrada porque a maioria das coisas que a gente precisava a gente já comprou. Então, hoje eu posso ter alguns luxos que eu não teria, que eu acabei de acordar, que eu não teria alguns anos atrás. Quando eu tive meu primeiro filho, eu passava por dificuldade e eu não podia dar para ele tudo que eu queria. Muitas coisas foram as pessoas que me deram, eu mesmo não podia comprar. Então, bem louco. Então, eu me sentia triste com aquilo. Eu achava, nossa, eu não posso dar nada pro meu filho. E ele não cresceu traumatizado e nem problema. Quando ele chegou a uma certa idade, que eu pude começar a trabalhar, eu comecei a dar uma vida melhor porque eu ganhava bem. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é muitas coisas que vocês vão ver as pessoas comprando, principalmente nessa era da internet, que tem muita comparação, que as pessoas postam, mostram que compram. Não é muitas coisas do que você vê, você realmente não vai precisar usar, não é necessário. E aí você fica pensando, mas todo mundo compra, então é importante. Não, não é importante. É importante você começar uma vida, principalmente uma vida nova, com um filho novo, sem dívidas, o mínimo de dívidas possível. Então, por exemplo, você vai lá e você compra um enxoval simples. Logo você termina de pagar as parcelas, logo você termina de pagar. Só que quando a gente começa é, já se endividando com um bebê pequeno, dificilmente um casamento consegue seguir em frente com isso. E além disso, você vai ter muito problema assim, de estresse. Vai ser além da sua vida que mudou todinha, assim, de coisas, por exemplo, de não dormir direito, de estresse para cuidar, de medo, porque a gente fica com medo, porque tem muita coisa que acontece com o recém-nascido, tudo pra gente é uma coisa de outro mundo, sabe? Além de você entrar num universo novo, você vai entrar preocupado e com dívidas. Então, não faça isso, não cometa esse erro, não compre coisas que você não pode pagar. É melhor você começar a sua vida com menos
Ah, mas eu sei. Ah, mas eu nem sei se eu vou ter outro filho. É o primeiro filho, eu quero dar o melhor. O melhor que você pode dar é uma boa educação, é cuidar, dar amor, dar carinho. Essas coisas não é o melhor, não é assim. Então, mas por que você comprou? Porque, por que eu comprei? Não, mas mesmo assim, eu não comprei tudo. Calma, não comprei tudo também, não. Então, não fique triste, não se sinta menos mãe, não se sinta triste porque você não pode dar tudo. E um dia você vai conseguir dar tudo, pode ter certeza. A vida vai melhorar e vai prosperar. Hoje está difícil, mas vai mudar, eu garanto para você. Eu já passei por muita dificuldade para estar onde eu estou hoje. Então, calma, que aonde eu tô ainda não é aonde eu preciso ficar. Não, tô brincando. Não, já tenho muito, mas não é do jeito que vocês estão pensando. Calma. Eu tenho um padrão de vida muito mais baixo do que eu estou aparentando. Mas, não, é que pra mim eu tenho muito. De verdade. Pra mim eu tenho muito mesmo. Mesmo não, perto de outras pessoas eu não tenho nada, mas pra mim eu tenho muito. E perto de outras pessoas eu tenho demais, né? Então assim, não, meu Deus, eu me enrolei. Tá, então resumindo, pra quem é mãe, tá começando agora, não se sinta mal por não poder dar tudo que você quer. E pra quem tá já, né, para as outras pessoas que não vão ter filhos, mas que estão vendo que está prestes a acontecer, gente, vamos economizar, vamos parar de gastar, vamos diminuir nosso padrão de vida. É normal o padrão de vida cair quando a gente tem filho, porque normalmente a gente está aqui. Só que aí vem mais uma criança, vem as coisas das crianças que são, cara, a gente dá uma caída. Demora para voltar um pouquinho, para levantar um pouquinho mais o padrão. Realmente, muitas coisas do que eu fazia, eu vou ter que parar de fazer. Muitos luxos que eu tinha, eu não vou poder mais ter. E é, mesmo assim, com o que eu estou vendo, principalmente nessas crises de, de petróleo, essas coisas, os políticos dizendo que não, vai sim refletir, já está refletindo na gente. Vai refletir sim no mercado, vai refletir sim nos produtos finais que chegam na nossa casa. A gente está em uma época que a gente vai no mercado, a gente compra 3, 4 maçãs, que é 1 quilo, por R$ 10. Não é brincadeira, gente. Um dia a médica falou assim: olha, quando você for fazer um suco de frutas, e aí eu fiquei pensando, gente, a gente não faz suco de frutas mais, a não ser que você tenha uma árvore. Nós não temos mais acesso a isso. Porque hoje em dia é muito mais barato você chegar e comprar um refrigerante por R$ 4, de 2 litros, que vai durar que uns 3 dias, do que você chegar e comprar um suco de fruta que você e sua família vai tomar só na hora do almoço, e, e, e é muito mais caro, é R$ 10 ou mais. Então, nós já estamos em uma época que a gente, infelizmente, vai ter que diminuir. Você vai para o supermercado, você vai no supermercado, o arroz está barato. Mas se você precisar comprar uma coisa além do arroz, fica caro. O café. E aí, isso que é o pior, o que está acontecendo que é o pior. A gente, além de estar pagando caríssimo nas coisas, nós estamos comprando coisas de má qualidade e ninguém fala nada. Coisas de má qualidade por um preço absurdo, diminuindo a quantidade. Você compra o café é puro, se você for ver a composição, a forma que é feita, café mesmo quase não tem. Ali tem besouro, tem barata, mas não tem café. E aí a gente paga R$ 30 no pacote. E aí, por exemplo, e aí o que eles fazem? Eles exportam café por um preço mais acessível, da melhor qualidade, e aí o que a gente faz aqui? A gente toma o resto por um preço absurdo. E tudo bem, ninguém reclama, ninguém fala nada. Que aí, olha o chocolate, por exemplo, gente. O chocolate diminuiu muito, muito, muito o tamanho. Tá muito mais caro e eles ainda fizeram ficar de má qualidade. Então, ou ele é pura gordura ou ele é puro açúcar. Não tem mais o chocolate que era antes. Bolacha é sabor chocolate. Então, ninguém fala nada. E por que eles, para eles vão continuar? Porque, por exemplo, a gente continua comprando. Vocês veem que o que mais tem quando a gente vai, principalmente, não sei se é o que mais chega para mim na internet, o que mais tem é influenciador mostrando, comprando aquele monte de ovos de chocolate, comprando aquele monte de chocolate. Um dia eu vi uma falando assim, eu nem vou falar que tá caro, porque tá tudo esse preço. E era um preço caro.
Pode não ser caro para quem ganha 6 mil reais. R$ 80 uma pizza, para quem ganha 6 mil reais, não é caro. Só que R$ 80 uma pizza para quem ganha um salário mínimo, é impossível comprar. Não tem como. Fora que ela diminuiu o tamanho. A maioria não é tão bem recheada, pelo menos onde eu compro. Diminuiu muito a qualidade. E aí todo mundo fala, não, mas é porque as coisas, você compra uma mussarela, ela tá caro, você compra um... Só que ninguém fala nada, as pessoas continuam comprando. Você vê em outros países, se um chocolate cai a qualidade e aumenta o valor, ninguém compra mais. E aí o que acontece no mercado? Eles vão ter que dar um jeito, eles vão ter que melhorar a qualidade, porque senão eles vão jogar tudo fora. Se ficar no supermercado, eles vão ter que jogar fora, porque não vai vender. Então, alguém tem que falar alguma coisa, alguém tem que reclamar. Só que uma pessoa sozinha não consegue fazer isso. Então, o que vai acontecer? Só que aí, o que vai acontecer? Porque as pessoas que ganham esse salário assim, mais de 3 salários, por exemplo, 4 salários, ela não vai reclamar. Por quê? Porque ela está conseguindo pagar. Só que a gente está prestes a entrar numa crise que as pessoas que ganham mais do que 4 salários, por exemplo, também não vão conseguir comprar. E aí é a hora que elas vão começar, não, mas não tá bom, vou reclamar, vou tentar fazer alguma coisa, porque doeu no bolso dela. Enquanto um chocolate estava inacessível para as pessoas que são que são muito pobres, ninguém reclamou. Porque você estava conseguindo comprar. Só que quando começar a doer no bolso das pessoas, assim, com tipo classe média, aí eles vão começar a reclamar e vão tentar fazer alguma coisa, mas já vai ser tarde, porque pra que quem, o produtor, o chocolate eu ainda tá entendendo porque tá tendo uma crise realmente com o cacau, mas assim, não diminui o, não diminui a qualidade, não diminui o tamanho, aumenta o valor, quem puder pagar, paga, sabe? Porque o que é triste é você ter que pagar caro numa coisa que você nem vai, assim, que nem vai ser aquilo que você estava esperando. E você vai estar pagando caro por aquilo. Então, ou a gente paga caro por uma coisa que presta, ou é melhor não pagar. E se fosse assim, eles estão exportando coisa ruim para todo mundo, tudo bem. Mas não, as coisas boas estão indo para fora. Você olha as frutas que eles mandam para os outros lugares. Vocês já viram as frutas que as pessoas, por exemplo, lá de São Paulo, lá do Mercadão, comem? Tudo bem que é caríssimo, mas vocês já viram o tipo de fruta que eles comem? Vocês já viram as frutas que chegam no nosso mercado? É horrível e caro. Sabe, é coisa que eu compro no supermercado, passa um dia, já está quase estragando. Ou você tem que comprar verde, ou você tem que comprar muito madura, porque não tem mais meio termo. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos tentar diminuir o nosso padrão de vida para a gente não sofrer, para a gente não ficar triste, para a gente não ter do nada, assim, um choque muito grande, economicamente muito grande. Vamos tentar diminuir o nosso padrão, vamos tentar, por exemplo, hoje em dia as crianças têm acesso assim, mãe, eu quero comer uma pizza, a gente compra às vezes até dia de semana. Vamos tentar parar com isso da só no final de semana. Tentar já acostumar os nossos filhos e até a gente mesmo, porque igual eu, não mexe no meu chocolate. Mas assim, vamos tentar diminuir já o nosso padrão pra gente não sofrer muito, pra gente não. Porque as pessoas. Olha só, a maioria das pessoas hoje em dia tem algum tipo de problema psicológico. E nós temos uma vida boa até uma vida boa. Imagine daqui a um tempo, quando todo mundo não tiver, quando as coisas ficar cada vez mais difíceis. Então vamos tentar mudar, vamos tentar abrir o olho, começar a perceber, ir no mercado, não é só porque o arroz está barato, quer dizer que está tudo barato, sabe? Sabe, tem gente que perde tanto tempo defendendo e puxando saco de político, e eu não estou falando de bem nem mal de nenhum deles. Eu estou dizendo que vamos prestar atenção no que está chegando na nossa casa, na qualidade que a gente está. É fácil você chegar e defender
por exemplo, algum tipo de político, eu não estou me referindo a presidente, a ninguém, eu estou falando de político em geral. É muito fácil você chegar e defender um político quando você tem a comida na sua casa. Quando você, querendo ou não, tem uma vida boa, assim. Se bem que tem gente que não tem nada, às vezes, e ainda defende, né? Mas é porque, normalmente, essas pessoas passaram, são pessoas que passaram uma fase tão difícil que hoje a vida deles está muito boa. Então, assim, vamos tentar abrir o olho, pelo menos exigir, assim, o melhor pra gente. Poxa, se a gente produz o café, vamos tomar o melhor café, né? Se for para comer coisa ruim, vende para os outros. A gente tem que ter nosso cafezinho bom. Não que eu tome café, mas entende? Vamos tentar exigir o melhor pra gente, porque não é justo. As pessoas trabalham muito, a maioria das pessoas trabalham muito para poder conquistar. Assim, tem gente que trabalha o mês inteiro, ganha o quê? 1.500, R$ 1.800, e ela não consegue, ela mal consegue pagar as contas dela, ela vive endividada. Isso não é vida, gente. Não é vida, não. É muito triste. Porque antigamente, assim, igual eu falei há muitos anos atrás, as pessoas, elas eram muito pobres, mas elas não tinham dívidas. Porque não existia esse negócio de fazer cartão, de fazer. O máximo que você devia era o mercadinho. Que comprava fiado era o máximo. E mesmo assim, você só pegava o básico. A gente não pode voltar para essa vida. E vai acontecer isso, a gente vai acabar voltando. Porque ninguém fala nada, ninguém faz nada, para todo mundo tá tudo muito bom. Ninguém tá percebendo o que está acontecendo. Então, vamos economizar, vamos tentar diminuir o padrão. Olha, principalmente as pessoas, aqui eu vou mostrar as coisas que eu comprei pro meu enxoval, gente, mas a maioria das pessoas que postam coisa, principalmente quando é canal grande, elas estão fazendo por interesse. Por quê? Principalmente, eu tô falando de gente famosa, tá? Porque as pessoas que são muito famosas, mesmo que ela não esteja patrocinada por aquela marca, ela quer ser. Então elas mentem muito. Tem gente, eu compro cada besteira na internet que eu acho que vai funcionar e não funciona. Então, a gente fica vendo, achando, a gente acredita. É tipo quando você, aquele povo que vende coisa no farol ou em qualquer outro lugar, que eles conseguem te fazer comprar mesmo você não podendo. Porque eles têm lábia. E é o que está acontecendo. O povo tem lábia, eles conseguem fazer essas coisas, conseguem fazer a gente gastar, conseguem fazer a gente comprar, mesmo sem poder. E aí depois vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir comprar, não vai ter mais crédito, não vai ter dinheiro, não vai ter nada. E aí a gente vai ficar maluco. Os nossos filhos não vão conseguir lidar com isso. E não existe, isso daí eu falo por experiência própria, assim, porque eu já criei um filho. Não existe dor pior para uma mãe do que você precisar comprar alguma coisa e você não poder dar para o seu filho. Você vê que ele precisa e você não poder dar. E para o seu filho, principalmente quando ele já entende, não existe nada pior do que ele te ver triste porque você não pode dar alguma coisa para ele. Eles sofrem tanto quanto a gente. Então, vamos diminuir, porque o que vier a mais vai ser lucro. Vamos ter que economizar, vamos ter que parar, vamos parar de comprar coisa, vamos parar de. Deixa o mercado jogar fora, não compre, porque alguém vai ter que tomar um jeito, vai ter que dar um jeito, vai ter que abaixar os preços. Porque um mínimo, que é para mim, é a dignidade da pessoa, o mínimo que uma família tem que ter é conseguir fazer uma compra no supermercado. E as pessoas hoje em dia não estão conseguindo. Isso é o básico, gente, é o básico. Então, é isso. Não é tudo que vocês vão ver que eu comprei que precisa. Tem marcas que são muito mais baratas e que têm a mesma eficácia. Não fiquem achando que vocês precisam de tudo isso. E é isso.